Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de, como escola bíblica dominical, estudarmos a sua palavra e aprendermos mais daquilo que Deus tem providenciado para cada um de nós, né? Nesse trimestre estamos estudando o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Hoje, dia 29 de novembro de 2020, vamos estudar a lição 9, né? Cujo título é A Visão dos Remidos e do Juízo, né? Teremos a oportunidade de ter como ministrante desse estudo o nosso professor Wellington Mendes Oliveira, né? Teremos a oportunidade de agora fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Apocalipse 14, 13, que é o nosso textuário, que vai servir de norteador do estudo, né? E a ênfase do estudo desse textuário, que diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Após esse momento de leitura bíblica, eu convido os irmãos aí para dos seus lares, para abrir os seus cantores no hino 500 do cantor cristão, cujo título é Glória para mim. Nós vamos cantar a primeira e segunda estrofe nessa abertura, acompanhado da irmã pianista e diretora de música da igreja, irmã Lúcia Maria. Após o cântico desse hino, teremos uma oração intercessória pelo estudo, pelo nosso irmão diácono José Bonfim dos Santos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui já nos preparando para a escola bíblica dominical, Senhor, a maior escola do mundo, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para aprender mais da porção da Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito, Seu Espírito professor, que vai trazer o estudo da escola dominical, e que nós possamos mais, Senhor, estar firme, Senhor, na fé para aprender o Teu querer da nossa vida, Senhor. Que tudo que viemos fazer, Senhor, seja pegar honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Que só
O Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Ó Santo Deus, dá-nos seu entendimento, Senhor, dá-nos sua sabedoria vindo de Ti, para cada dia mais estar firme na fé, para fazer a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, para fazer sempre a Tua vontade, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a Te seguir, Senhor. Cada dia mais estar firme para aprender tudo que é de Ti, Senhor. E toda honra e toda glória seja para o Senhor, Pai. E que todos os alunos da escola dominical, Senhor, possamos ter aproveito dessa aula que nós vamos assistir agora, Senhor, participar, Senhor. Que tudo que viemos ouvir seja do nosso proveito, Senhor. Que nós possamos estar firme para levar a palavra sempre para aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. E tudo que ouvirmos aqui, Senhor, tudo que participarmos, Senhor, seja de grande proveito, Senhor. Que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, só o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para ser cada dia mais firme na fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nos orienta, Senhor. E que tudo que viemos fazer seja para Te honrar e para Te glorificar, meu Deus. Que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus de honra e de glória, meu Pai. Esteja, Senhor, com os alunos, Senhor. Que tudo que viemos ouvir seja de grande proveito, Senhor. Que cada dia possamos estar falando de Ti a tempo e fora de tempo, Senhor. Nunca viemos esmorecer, Senhor, ficando sempre mais firme para aprender o Teu querer na nossa vida, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer para fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, o professor que está dando estudo, Senhor. Aproveite que todos os alunos, Senhor, que está participando dessa maior escola do mundo, Senhor, venha, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. E logo após a escola dominical, o Senhor esteja esperando o Teu servo, o pastor Heraldo, que vai trazer a mensagem, Senhor, que nós possamos também, Senhor, estar participando da mensagem, fazendo a Tua vontade, Pai. Fica conosco, Senhor. Dá um dia na Vossa presença, Senhor, e que tudo que viemos fazer, Senhor, seja sob Sua direção, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor, e me orienta que eu não venha cair na tentação do pecado, fazendo sempre o Teu querer, Senhor. Fica conosco, Senhor. Obrigado. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome santo e Teu Filho Jesus Cristo, que eu Te peço e Te agradeço hoje e sempre. Amém, 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 Pai. Bom dia, irmãos. Meu nome é Wellington, a maioria dos irmãos já me conhecem, mas, de qualquer forma, para os que não conhecem, eu me introduzindo, né? Nós vamos ler hoje a lição de número 9. A lição tem como título A Visão dos Remidos e do Juízo. Acho muito importante o título para a gente discutir um pouquinho dela posteriormente. A nossa lição ela é baseada no capítulo 14 de Apocalipse, lição número 9. O textuário é capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse. Eu vou ler para os irmãos. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, aí dizendo para João, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Eu vou discutir um pouquinho, só falar rapidamente sobre essa passagem, né? E depois a gente começa, obviamente, desde o princípio, né? Desde o capítulo, do versículo 1 desse capítulo. Mas é importante a gente discernir aqui que essa parte aqui é a parte que nos dá descanso mesmo, né? A gente está falando aqui para a gente descansar dos trabalhos e as nossas obras nos seguem, ou seja, as obras nos seguem, as nossas obras não nos trouxeram até aqui, mas como o próprio Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. Então, aquele que está em Cristo, ele vai produzir as suas obras, né? Então, ele vai fazer coisas, então as suas obras vão segui-lo. Não ele seguindo as obras, obviamente, que a gente segue só Jesus.
E essa é a segunda parte. A primeira é que também os trabalhos cessam, que enquanto a gente está aqui, a gente está sempre trabalhando, né? Trabalhando em nome da obra de Jesus. Então, os trabalhos cessam, porque agora você, né, passou desta para melhor, obviamente. Agora o eufemismo funciona bem nessa passagem. Começando do capítulo 14, versículo 1, até o versículo 5, ele fala sobre Jesus no Monte Sião e os 144 mil, e o que esses 144 mil vão estar fazendo lá. Começa bem assim. Eu vou ler o primeiro, não vou ler o texto todo, mas vou ler o primeiro versículo, que eu acho interessante a gente discutir uma pequena parte aqui para ter um entendimento daquilo que eu acho importante, para a gente frisar agora nesse estudo. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. É óbvio, a gente já estudou em aulas anteriores, no capítulo 7, que 144 mil, ele não é um número exato, mas ele é um número absoluto. Como que ele é um número absoluto? Ele é um número total de todas as pessoas que vão ser salvas até depois do julgamento. Todas essas pessoas têm como simbologia o número 144 mil. Nesses primeiros 5 versículos, ele vai falar como esses 144 mil estavam sobre o Monte Sião, que obviamente também não é o Monte Sião que Deus vai estar lá, mas simboliza um lugar nas alturas, um lugar de cima, um lugar de observação, de honra e glória, no qual Jesus vai estar lá, junto com todos os 144 mil, nesse dia, no último dia, né? João está mostrando aqui como vai ser glorioso esse dia. Eu devo confessar que quando a gente estuda Apocalipse, eu estava conversando até com o irmão aqui anteriormente, que é um tanto quanto impactante, né? Às vezes até uma palavra não pode ser perfeita, mas assustador o Apocalipse, porque mesmo para uns vão ser salvos e outros que vai ser feita justiça, por intermédio, né, do juízo final, e é sobre isso que a gente está lendo hoje, a visão dos remidos e do juízo. Os remidos, obviamente, a palavra remido, ela já... Se alguém quiser procurar no dicionário, vai ser exato, dizendo perdão de dívida, perdoar aquilo que, sem motivo, apenas é um presente. Ou seja, aqueles 144 mil foram presenteados por Deus, sem nenhum mérito e sem merecimento. Um resumo básico desse capítulo 14, que aqui está dizendo sobre os remidos, sobre o salvo, sobre a queda do dragão, sobre o domínio mesmo, a queda da Babilônia, está falando sobre a salvação, sobre a colheita, que Jesus vai vir buscar os seus, e também sobre o juízo, que ele fala no finalzinho, usando as uvas como uma metáfora, né? Os primeiros 5 versículos, novamente, eu estou me atendo ao princípio, no nosso livro, eles dividiram um pouquinho aqui, e eu vou tentar discorrer um pouquinho, que eles dividiram a primeira parte, né, no capítulo, sobre justamente essa parte do Monte Sião, que ele não é um lugar real, ele é um lugar real, houve o Monte Sião, mas ele é um lugar que mostra onde Jesus está. Ele mostra ali também a gente louvando ao Senhor, né? Os 144 mil ali estão fazendo aquilo que também está escrito no livro de Ezequiel e também está escrito no livro de Davi, né? Que eles estão ali, os salvos, orando e dizendo sempre as suas preces e falando quão santo, santo é Deus, né? E quão maravilhoso é o nosso Senhor, e o quão, obviamente, gratos eles estão por ter recebido algo que eles não mereciam. Até porque, acho que se eles estão no dia do juízo, eles estão vendo que as pessoas que vão ser condenadas são exatamente iguais a eles. A gente discorre dos mesmos defeitos, a gente tem os mesmos problemas diários, mas não nos deixemos enganar, que aquele que é nascido de novo, Deus coloca um coração na gente que está apto a ouvir os seus mandamentos. E um pouquinho mais à frente, Jesus fala justamente sobre isso, e Deus fala justamente sobre isso. João escreve justamente sobre isso, sobre aquele que consegue segurar os mandamentos, ouvir os mandamentos. Se eu não me engano, está no versículo 12, ou o versículo 13, né? Ele fala que a gente consegue ouvir esses mandamentos, logo antes do versículo que é o textuário de hoje. Ele fala aqui também, até o quinto versículo do povo redimido de Deus, totalmente separado do mundo, ou seja, eles estão lá em cima do Monte Sião, enquanto o restante está lá. E esse povo que está no mundo, o que ele está fazendo, né? Nesse dia, a Bíblia diz que todo mundo vai ouvir, né? O dia que Jesus está esperando isso, todo mundo ouvir de Deus, saber de Deus, e esse povo está lá o quê? Justamente blasfemando contra ele, fazendo tudo aquilo que a gente estudou nos livros, nos 2 capítulos anteriores, sobre o falso profeta
E sobre os falsos profetas, o falso profeta são aqueles que trabalham para aquele governo, aqueles governos, né, que foram através dos tempos, e também esse governo que a gente diz como final aqui, e eles estão ouvindo essas pessoas e seguindo esses outros deuses, idolatrando outros deuses. Nesses primeiros versículos também falam para a gente justamente sobre esses que não cederam a isso, não foram seduzidos. Aqui eles usam, de novo, outra metáfora, que a gente não precisa nem de ficar repetindo, mas são assim, cheio de metáforas e colocações que João coloca para tentar enfatizar aquilo que ele está vendo de forma tão grande, que eu não acredito que ele consiga colocar no papel, mas tão, pelo menos, tentando aproximar a grandeza com a qual ele viu. Ele coloca ali como que eles não se deitaram com a mulher, ou seja, eles não se deitaram com a prostituta, eles não se deixaram seduzir para o mundo, eles não se deixaram levar pela idolatria. Quando eu dei a aula passada, a gente falou sobre as 4 primeiras igrejas, né? E lá fala sobre deusas, né? Desses mesmos, no caso era de Roma, ou da Grécia, ou de algum deus, alguma deusa feminina deles lá, que eles não se deixaram levar, e aqui volta a falar sobre ela, e através da Bíblia inteira a gente usa essa simbologia do adultério como uma traição contra Deus, da gente ser seduzido, porque o diabo ele é astuto, e é assim que geralmente ele pega a gente. Ele seduz a gente, ele não vem com chifre, ele não vem feio, embora aqui a gente mostre exatamente como ele é no capítulo 12 e 13 anteriores. Bem, aí a gente fecha mais ou menos até o versículo 5, eu só quero ressaltar que nessa passagem, no início dela, fala sobre a marca na testa, e fala também sobre a marca na testa e nas mãos. E, embora sabemos que é alegórico, a gente não vai ter uma coisa escrita na testa, essas pessoas não tinham provavelmente escrito o nome Jeová, ou Jesus, ou qualquer nome na testa, e tampouco, provavelmente, obviamente, baseado naquilo que a gente consegue ler, vai ter uma pessoa com a marca, um chip dentro de si, até porque o Deus é um Deus de princípios, um Deus moral, um Deus que nos ensina o caminho que temos que andar. Então não vai ser porque alguém fez alguma marca involuntária em você, e você estando com Cristo, que você não vai estar lá com Cristo. Mas eu gostaria de atestar que a marca na testa é escrita aqui porque nesses tempos existiam os escravos, e geralmente os escravos, para saber de quem eles eram donos, eles tinham uma marca, eles eram marcados com as marcas de seus donos nas testas, e também que o diabo, Deus não, a gente não vai ser pego de surpresa. Deus vai mostrar para a gente o caminho correto, mas o diabo, ao passar do tempo, todas as vezes que ele faz investidas para te tentar seduzir, ele não vai conseguir enganar aquele que é remido. A Bíblia diz que ele pode se disfarçar de anjo de luz e, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas possível não é. Se possível fora, enganaria, não vai conseguir enganar aqueles que foram escolhidos por Deus. Por quê? Porque Deus não permite que ele consiga realmente falar a verdade. Ele fala a mentira. E a mentira, ela sempre vai ser, ela nunca vai permanecer encoberta, como fala em Marcos. E a gente vê em outras religiões, parece que diabo deixando como se fosse um percurso. Sabe Joãozinho e Maria, que deixava os pãozinhos no caminho para você conseguir seguir e chegar até o caminho de volta para casa? Ele, no caminho, o diabo não consegue não deixar esses vestígios nos quais você vai reconhecê-lo. Em algumas religiões aqui, até hoje mesmo, você vê essas marcas em testas de pessoas, como na religião dos hindus, como marcas nas testas dos muçulmanos, embora eu deva ressaltar novamente que essas marcas não são marcas literais, tá? Mas eu gostaria de deixar frisado que o diabo ele se faz aparecer. Você vai reconhecê-lo, sim, se você estiver em Cristo Jesus, obviamente, que nós não temos forças atuais. Nos próximos versículos, que vão de 6 a 13, aí sim eu acho que a gente começa a frisar que no começo a gente falou que depois que a gente, no versículo 3, a gente fala que depois que a gente morre, e bem-aventurados são esses que morrem, e eles podem descansar dos trabalhos e as suas obras o seguem. Mas até então, agora, essa parte dos 144 mil está mostrando já o juízo feito. E agora a gente volta um pouquinho aqui e Jesus mostrando como que está acontecendo esse juízo. A princípio, primeiro de tudo, o que Jesus faz? Jesus manda, olha só, no versículo 6 e 7, ele fala do primeiro anjo que vem. O primeiro anjo ele vem como? Eu vou ler uma pequena partezinha. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes aí de toda a terra. O que Deus faz?
Deus, com todo o seu infinito amor, o Apocalipse ele é um pouquinho assustador mesmo, e no final a gente vai ver o porquê que eu acho ele assustador. Não é uma coisa que eu tenho medo de ir para lá, a gente está em Cristo Jesus, mas ele é assustador do mesmo jeito que quando Deus foi entregar as tábuas para Moisés, o povo ficou todo assustado, porque o monte se tremia. Então, ele é assustador, ele não é um medo de Deus, mas ele é impactante. Aqui a primeira parte que Deus faz é trazer o primeiro anjo com o evangelho e com a palavra de Deus, que é a palavra de salvação. A Bíblia fala em Romanos o quê? Que eu não me envergonho de evangelho porque ele é salvação para todo aquele que crê. E a Bíblia fala em 1 Coríntios que a nossa salvação, que aprove a Deus, né, nos salvar pela loucura da pregação. Então ele mostra primeiro essa parte, que é a parte da evangelização. Ele mostra como nós, como cristãos, ainda não mortos, e também os anjos, né? Ele está falando anjo vindo aqui, mas a gente pode levar para a gente aqui na Terra, enquanto estamos aqui, continuar batendo, continuar pregando esse evangelho para a salvaçãoってtodo aquele que crê, Deus está lá de portas abertas para a gente, uma porta que só Ele pode abrir, e só Ele, e ninguém pode, só Ele pode abrir, e só Ele, depois que fecha, pode abrir novamente, entendeu? Eu enrolei na passagem, mas fala sobre abrir porta e fechar porta no capítulo anterior. Como eu estava dizendo, da evangelização. Por que eu quero enfatizar isso? Você lembra que a gente falou dos 144 mil? Os 144 mil, ele está no capítulo, ele é especificado no capítulo 7 como 12 mil de uma tribo, da tribo de Efraim, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo... E eu queria deixar aqui para a gente, que é cristão, a gente que está dentro de uma igreja, primeiramente para a gente que está dentro de uma igreja, porque de uma igreja física, eu não estou falando da igreja celestial dos 144 mil. Foram 12 mil de cada uma dessas tribos, não do mundo. A Bíblia fala em Marcos 16 que aquele que crê em Cristo, né, aquele que crê será salvo e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, as pessoas do mundo que não crerem em Cristo já estão condenados. Aqui, esses 144 mil foram uma porcentagem de dentro das tribos. As tribos do Antigo Testamento, elas simbolizam para a gente, novo, a tipologia, né? No estudo da tipologia, simbolizam os cristãos parados pela terra. Salvo está, porque Deus sabe tudo aquilo que há de vir. Na realidade, há de vir para nós. Deus está fora do cronos, né? Fora do tempo, não há de vir para ele, há de vir para nós. Para Deus é sempre e será, né? Ao mesmo tempo. Mas desses 144 mil, eles são retirados de dentro do que a gente chamaria hoje em dia das igrejas, né? A gente pega tribos como a de Judá, que tinham mais de 60 mil pessoas, mas a gente fala que dali foram retirados 12 mil dos 144. Então, a gente tem que continuar perseverando e paciência. Essas são as palavras dos últimos 3 capítulos, e vai continuar nos próximos 3 capítulos que nós vamos ler de Apocalipse, que é paciência, porque há de chegar o dia do último dia, que Jesus vai voltar, e perseverança. Aquele que resistiu até o final, esse te daria a coroa, né? A coroa da vida. A gente tem lido através do livro de Apocalipse praticamente inteiro, nos capítulos que temos estudados. O segundo mensageiro, ele vem dizendo, o segundo anjo, né? Ele vem mostrando a destruição. O que ele fala? Agora, bateu-se o martelo, a Babilônia foi destruída. Agora já era, ó. Chegou o dia do qual nós estávamos esperando, e a Babilônia foi destruída. Esse anjo, né, aqui na época eles achavam ou se referiam à destruição de Roma, e tem pessoas hoje em dia que querem dizer que pode ser alguma religião específica, algum estado específico, mas na realidade ele significava tanto aquela naquela época, quanto através dos tempos, quanto a última, que vai ser a última no dia que Jesus voltar, né? O terceiro anjo, ele anuncia o castigo. Isso aí vem do versículo 9 ao 10. Ele falou, seguindo, ele anuncia o castigo, e para quem, né? Todos aqueles que beberam, né, do cálice, do vinho, aqueles que beberam, que se utilizaram daquilo que a Babilônia tinha para oferecer, não só quem estava dentro da Babilônia, mas todos aqueles, ou seja, a Babilônia é o mundo, não as igrejas físicas, não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, quando eu falo, gente, são os salvos e remidos. Agora, igreja, tem um monte por aí, dentro dessas igrejas, Deus vai ceifar aqueles que são seus, vai vir buscar o que são seus. Então, aqui ele fala para a Babilônia, que é o mundo, esses já estão condenados, porque ele não crê em Cristo. E agora, outras pessoas que
olha só, outras pessoas que mesmo estando dentro da igreja, vertem para a Babilônia, gostam e amam a Babilônia, amam mais a Deus, a Babilônia do que a Deus, amam aquilo que está no mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama aquilo que está no mundo, né? O mundo e tudo que está nele, o amor do Pai não está nele. Então, um aviso para todos, né? Todos que façam um exame de consciência e para que a gente vigie no dia a dia, tanto nós que estamos sendo participantes de templos e igrejas, quanto para a gente poder avisar para aqueles que estão no mundo, que ainda são da Babilônia. Esse dia aqui foi o dia que a Babilônia foi destruída. E depois desse dia não tem mais, porque nesse dia virá o Jesus, o nosso Deus, o Salvador, com uma coroa. E nesse dia ele vai voltar para buscar os seus. E isso aí que agora começa a parte maravilhosa e também assustadora, porque é o dia do juízo final. No dia do juízo final, vão ter, nós como cristãos, nós amamos a todos, né? Nós amamos até, nós somos, pelo menos é a nossa obrigação, tentar e buscar ser o mais próximo de Cristo e amar tanto quanto os nossos parentes e amigos e irmãos da igreja, quanto os nossos inimigos. Então, não é uma coisa que nós vislumbraríamos como felicidade ver um pecador que não é redimido, sendo, né, ali nele sendo derramado a ira de Deus. E aqui é bom relatar que, até então, a Bíblia diz no Salmo 7 que Deus é o Deus que se ira todos os dias. É bom a gente ressaltar que até o dia do juízo final, para tudo que acontece aqui na Terra, todas as formas de juízo que Deus tem nos dado, tanto para nos castigar porque Ele nos ama, quanto para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, todo esse juízo vem sempre misturado com sua misericórdia. E aqui é bom a gente deixar claro que nesse dia o cálice vai estar puro, o cálice da ira de Deus vai estar sem misericórdia, porque nesse dia Ele vai estar fazendo justiça e juízo. Ele faz justiça através de Cristo para com os remidos e os salva. E aí essa parte é uma parte maravilhosa, né? Que aqueles que vão estar entre os 144 mil não vai ter mais choro, nem ranger de dente, e a gente vai estar já remidos, nós vamos estar na presença de Deus Pai e sendo participantes da sua glória. A glória é 100% dele, totalmente dele, mas vamos estar sendo participantes de uma coisa que é extraordinária, que é a glória de Deus. Mas aqui também fala, o primeiro anjo ele vem, aqui, né, explicando no texto, ele vem com o primeiro anjo que é Jesus, né? Jesus vem com a sua coroa, ele vem para ceifar, para pegar do trigo, todo o trigo e fazer a sua colheita. É obviamente que se tiver joio, esse joio explica-se no livro de Mateus que ele é jogado, né, no fogo, no lago de fogo, no fogo, para ser onde o verme não morre, né, para ser, né, vem a parte do juízo que a gente vai falar logo depois com o segundo. E aí vem, ele ceifa e retira todos os seus salvos e traz para si, nessa glória. Obviamente, gente, aqueles 144 mil que a gente falou no começo, esses agora ceifados, que ainda não morreram até então, né, eles estão agora sendo reunidos com Deus. Interessante dizer que, enquanto no livro de Apocalipse fala que ele vai vir com uma foice ela corta todos de uma vez só, tudo de uma vez só, e leva para si, né, ele salva os seus. Quando a gente vai na escatologia de Marcos e de Mateus, ele explica mais ou menos como isso vai acontecer. Deus vai vir do céu nas nuvens com o seu reino, e lá vão estar com ele todos aqueles que já morreram, como mártires de Jesus, em nome de Jesus, e aqueles que ainda não morreram, mas que também são remidos, vai ser como um piscar de olhos, transfigurados, né? Transfigurados, não sei nem se é a palavra certa, mas a gente usa muito a palavra arrebatamento, vão ser levados para lá nesse momento. Então, embora a gente fale de 144 mil no início do texto, a gente está falando de todos os salvos, até aqueles que nesse dia arrebatados foram levados aos céus e vieram aí. Todo o joelho se dobrará e todo mundo vai ver sua majestade, sua glória, e obviamente ele vai estar com a sua coroa linda, magnífica. Mas essa é a parte que é assustadora, porque a gente foi ensinado nos últimos tempos e de uma maneira correta, né, a amar a todos, né? E nesse dia a gente vai ver aqueles que não estão com Cristo também ser julgados. O próximo anjo anuncia o outro anjo que vem com outra foice aguda, e ele vai lá arrancar as uvas, né?
E essa é uma parte que para a gente, até para Deus, né, não é... A Bíblia fala em Ezequiel que Deus não tem felicidade na morte do ímpio, né? Então, ele faz esse juízo e, obviamente, ele é feliz em fazer justiça. Em Isaías, né, quando ele fez justiça e derramou sua ira sobre o pecado que estava em Jesus, fala que ele se comprazeu, ele teve prazer em moer Jesus, não porque ele queria moer Jesus, mas porque ele estava fazendo justiça. Eu vou tentar explicar de maneira alegórica para que a gente mostre a compaixão de Cristo e de Deus durante o seu juízo, mas por enquanto é essa a explicação que tem, né? Em Isaías, se não me engano, 53, né, está lá dizendo que ele se comprazeu, né, em moer Jesus, porque estava fazendo a sua justiça para a salvação de nós que não merecemos. Mas nesse dia, no dia do juízo, ele vai cortar as uvas. E aqui fala que o anjo joga essas uvas no lagar. O lagar é um lugar onde se fazia, né? Pegava as frutas do pomar, nesse caso aqui a uva, para fazer o suco, o vinho. E era como se fosse um balde, um tanque, em que lá você pisava. E deixa eu explicar aqui que esse tanque, o que é um tanque, né? Ele é um lugar com bordas. Por que tem as bordas? Para que você não desperdice nada que tem ali dentro. Você vai pisando e nesse tanque tinha um cano que saía para o suco para um outro lugar. Você ia pisando, e o suco dentro desse lagar saía e dali ia para os tonéis ou para onde quer que eles fizessem os vinhos, né? O vinho. Então ali agora a uva simboliza os não remidos em Cristo, que ele vai estar lá pisando. E aqui nessa passagem bíblica, é bom a gente enfatizar justamente essa parte, que ele fala que até os cavalos, ou seja, eles não estavam dentro do lagar, ele estava pisando com toda a sua ira, e ali a sua ira era pura, não tinha piedade. Mas tanto que até os freios, que geralmente fica, né, o freio fica na boca do cavalo, olha a altura que estava chegando aquilo, né? Isso é só uma alegoria para mostrar como que ele estava pisando naquilo. O furor de sua ira sobre aquele que não era, né, que não era remido e que morreu em seus pecados. E essa é a parte assustadora, não para quem é, obviamente, salvo e remido, mas para a gente contemplar isso. A gente tem que contemplar isso justamente porque, se lembra do primeiro anjo que saiu? Ele veio com o evangelho para que a gente pense nas pessoas que a gente ainda não falou no dia a dia, para que a gente possa falar desse Cristo e falar desse evangelho, porque nesse dia vai ser assim. E aqui fala que eles levaram para fora da cidade, onde era o lagar, e foi o tamanho de 160 mil estádios. É isso? 160 mil estádios. Os estádios eram medidas gregas por causa do estádio de Olimpa, né? O estádio media 185 metros. Para você ter uma ideia do tamanho desse lagar do lado de fora que era pisado, é uma distância mais ou menos aqui, alegoricamente também, traduzida para os nossos, mais ou menos 370 quilômetros. Era uma distância quase que daqui em São Paulo, que para nós seria alguma coisa de terror. E, por amor a esse evangelho, a gente tem que continuar todos os dias pregando esse evangelho de Deus, ensinando, aprendendo também, porque toda vez que eu venho aqui, eu não sou, na realidade eu não sou nada, eu venho aqui para aprender tanto quanto para expor, né, o que está nas nossas lições, mas eu não vou terminar falando... O capítulo termina com isso, tá, gente? Termina com Deus mostrando, mas obviamente tem outros capítulos à frente. Mas eu não vou terminar falando só do juízo, não. Eu vou lembrar o nosso versículo 13, que para aquele que morre, né? Nosso versículo 13 que fala: eu vi o que vem do céu, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A gente vai terminar assim, e eu vou tentar agora, alegoricamente, falar sobre essa justiça de Deus, que também é feita com amor. Obviamente, a gente não consegue ver amor no que acontece com aquele que não é remido, mas a gente vai lembrar que aqueles que não são remidos fizeram muito mal, e algumas das coisas tão ruins que a gente mesmo não consegue nem, como ser humano, perdoar algumas coisas que alguns seres humanos conseguem fazer com outros seres humanos. E aqueles seres humanos que foram ofendidos por essas ofensas tão gigantescas e grotescas, aquele ser humano que foi ofendido por ela, Deus, por amor a ela, vai fazer justiça no fim dos dias. E também não vamos esquecer que ele despejou toda a sua ira sobre o seu próprio filho, ou seja, a si mesmo. A gente não consegue compreender muito a Trindade, mas ele despejou toda a sua ira sobre o pecado em seu próprio filho.
E aquele que não é remido é culpado daquilo, porque não fossem os nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido, Deus não lançaria sua ira sobre ele. Eu queria, como conclusão, deixar aqui que o fim dos tempos ele vai ocorrer, é uma esperança nossa, embora seja uma coisa grande que a gente fica com o coração apertado, não sabendo para qual lado ir, porque nós somos humanos, mas sabemos que Deus é perfeito. Nessa conclusão, o que eu tiro de mais importante é que a gente tem que continuar ensinando esse evangelho, porque o fim, ele virá. E obviamente que a gente prega a palavra na mente da pessoa e Deus leva até o coração, mas quanto mais pessoas a gente conseguir tentar levar esse evangelho, acho que menos pessoas vão estar no lagar, né? Obrigado a todos e tenham um bom dia. Nesse encerramento, irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical, gostaria de comunicar que logo mais às 18 horas não teremos a nossa live, nosso encontro interativo para debater essa lição, devido hoje ser um domingo atípico, um domingo especial, que a nossa nação estará, todos os brasileiros, indo às urnas eletrônicas para decidir quem será o prefeito das suas cidades. E devido a esse contexto, nós estamos suspendendo hoje esse encontro. Por certo, domingo que vem teremos a oportunidade de retornar e debateremos a lição daquele domingo e poderemos rever também essa lição 9. Então, hoje nós não teremos o encontro interativo às 18 horas. Convido os irmãos para daí de seus lares abrir seus cantores no mesmo hino que nós demos a abertura, o hino 500, Glória para mim. Vamos cantar agora a primeira e a terceira estrofe para completar a mensagem que esse hino nos traz, que coaduna com a lição que estudamos hoje. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista, a irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela, os irmãos podem participar. Após esse cântico, teremos a oração final, encerrando a nossa EBD, pela nossa irmã e aluna da EBD, irmã Luzia Pinheiro dos Santos. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de poder, graças te damos, Senhor, por mais um dia nas nossas vidas, Senhor, por ter esse privilégio, Senhor, de termos, Senhor,
esse ensinamento, Senhor, que é a escola bíblica, Senhor, que é de tirar as nossas dúvidas daquilo que não entendemos, pois nós sabemos, Senhor, que essa escola é muito importante, Senhor. Pai, peço a benção, Senhor, pelos professores, por professor que está dando essa aula, meu Deus, que vós estenda a sua divina graça sobre ele e sobre todos os professores da escola bíblica, que vem, meu Deus, nos tirar a todas as nossas dúvidas e nos ajudar, meu Deus. Todos os domingos, Senhor, temos essa graça, ó Pai. Abençoe, Pai, a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Agora, Senhor, quero lhe pedir, ó Pai, que estenda a sua divina mão também sobre o nosso pastor, que vai nos dar essa mensagem, Senhor, que vem de Ti sobre nós. O pastor Heraldo vai nos dar vai fazer a mensagem que nós podemos, Senhor, nos refletir e guardar sobre nós, Pai. Pai, abençoe a todos, meu Deus, e abençoe a todos aqueles, Pai, que não têm ainda esse entendimento, que venha, Senhor, ter esse entendimento e ter a graça de ter essa escola e ter o mensageiro de Deus para nos transmitir a mensagem que vem de Deus para nós. É em nome santo do Senhor Jesus que eu lhe peço e rogo, Pai. Em nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhe peço e rogo, Pai, com perdão dos meus pecados. Amém, amém.